De uma fé que era praticamente clandestina, falada em segredo, para uma das maiores forças culturais do Brasil hoje. Hoje a gente vai desvendar essa jornada incrível do protestantismo em solo brasileiro. Desde as primeiras e, olha, perigosas incursões até a explosão neopentecostal que, de certa forma, redefiniu o país. Mas antes da gente mergulhar de cabeça, um aviso rapidinho, esta é uma análise com um propósito didático, feita pelo Silvano, que é teólogo, filósofo e cientista da religião. O nosso objetivo aqui é puramente educacional. E como a gente usa assistência de inteligência artificial, já peço desculpas por qualquer imprecisão que possa aparecer, ok? Bom, agora sim, vamos ao que interessa. Beleza, então vamos lá. A pergunta central que vai guiar toda a nossa conversa é esta. Como é que uma fé, que foi proibida por mais de 300 anos, se transformou numa das forças culturais mais poderosas do Brasil de hoje? É uma história impressionante, de perseguição, resiliência e uma transformação radical. Para a gente entender essa transformação, nossa viagem começa lá atrás, num Brasil onde ser protestante era, na essência, um crime. A gente está falando do período colonial, ali entre 1500 e 1808. O sistema que dominava absolutamente tudo era o chamado padroado real. O que a gente vê aqui é essa fusão total entre a coroa portuguesa e o Vaticano. Então pensem bem, o catolicismo não era apenas a religião oficial, era a única religião permitida. Era uma instituição de Estado com um monopólio completo. Para qualquer outra fé, simplesmente não existia espaço legal para respirar. E essa imagem aqui ilustra o contraste de forma brilhante. De um lado, a gente tem o poder esmagador do Estado e da Igreja. Do outro, as primeiras e muito frágeis tentativas protestantes, como as dos hugonotes franceses e dos holandeses. Eram faíscas de uma fé diferente, num ambiente de repressão total, onde professar essa fé podia literalmente custar a vida. E mesmo no meio de toda essa perseguição, surge um marco histórico. A Confissão da Guanabara, de 1558. Parem para pensar nisto. É o primeiro documento teológico protestante escrito em todas as Américas e foi redigido por mártires calvinistas franceses pouco antes de serem executados. Uma declaração de fé que nasceu da mais pura resistência. Agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como aquelas primeiras sementes que foram plantadas num solo tão hostil começaram a germinar. O século XIX trouxe uma mudança nos ventos, sabe? Abriu as primeiras frestas para a fé protestante, principalmente com a chegada dos imigrantes. O grande ponto de virada foi 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. O Tratado de 1810 com a Inglaterra acabou concedendo uma limitada liberdade de consciência, mas só para os estrangeiros. E era uma liberdade assim, cheia de aspas. Os templos não podiam ter cara de igreja, não podiam ter torres nem sinos, e era terminantemente proibido tentar converter brasileiros. E foi assim que surgiram as primeiras denominações, o que a gente chama de protestantismo de imigração. Tinha os anglicanos para os ingleses, os luteranos com os alemães no sul, e depois vieram os presbiterianos e os metodistas com aquele famoso quadrilátero wesleyano, que era uma forma bem particular de interpretar a fé usando a escritura, a tradição, a razão e a experiência pessoal. Logo em seguida, chegaram os batistas, trazidos por imigrantes americanos depois da Guerra Civil lá nos Estados Unidos. E eles trouxeram uma teologia bem diferente, com o batismo de crentes por imersão, a autonomia da igreja local e, o que é fundamental, uma defesa ferrenha da separação entre igreja e Estado. Esse ponto, aliás, se tornaria importantíssimo para o futuro do Brasil. E agora, a gente chega no grande divisor de águas. Com a proclamação da República, o cenário religioso brasileiro iria mudar para sempre, abrindo caminho para uma expansão que ninguém imaginava. O Decreto 11.109-A, de 1890, e a Constituição de 91, foram eles que estabeleceram oficialmente o Estado laico. E aqui está o pulo do gato. O protestantismo deixou de ser uma crença só tolerada para se tornar um direito garantido por lei. Isso permitiu, finalmente, o culto público e a construção de templos com cara de igreja. Liberdade de culto garantida. Essas 4 palavrinhas na Constituição de 1891 foram a chave que abriu todas as portas. A liberdade religiosa deixou de ser um favor do Estado para se tornar um direito. A partir daqui, a história muda completamente de ritmo. Para a gente conseguir entender essa expansão toda, os estudiosos costumam dividir o processo em 3 grandes ondas. A primeira, a gente já viu, foi o protestantismo de imigração.
As duas seguintes, que aconteceram no século XX, é que mudariam radicalmente a cara do movimento. Então a segunda onda, o pentecostalismo, chegou com tudo nos anos 50 e 60. Pensem no contexto da época. Milhões de pessoas saindo do campo e indo para cidades que estavam crescendo de forma caótica. A mensagem de cura divina, de solução para problemas imediatos, amplificada pelo rádio, ela oferecia uma esperança muito palpável, muito poderosa. E foi nesse solo fértil que igrejas como a Quadrangular e o Brasil para Cristo floresceram. E em seguida, a partir dos anos 70, vem a terceira onda, o neopentecostalismo. Esse movimento trouxe novas ênfases teológicas como a teologia da prosperidade e a ideia da batalha espiritual. E o que é impressionante é o uso estratégico que eles fizeram da mídia de massa, principalmente da televisão, transformando-a num púlpito eletrônico. E instituições como a Igreja Universal do Reino de Deus foram pioneiras nisso. E tudo isso nos traz ao cenário de hoje. Um panorama bem complexo, marcado por tensões internas, mas também por uma força cultural que é simplesmente inegável. Essa imagem de uma árvore é uma metáfora perfeita para o que aconteceu. Olhem só as raízes e o tronco. São as igrejas históricas, as tradicionais. Mas a influência pentecostal foi como um vento muito forte, que criou ramos novos, como a Igreja Presbiteriana Renovada, e ao mesmo tempo causou rachaduras e tensões no próprio tronco original. E aqui a gente consegue ver a essência desse conflito. De um lado, a tradição, como foco na doutrina, na liturgia mais formal. Do outro, o movimento renovado, com uma ênfase total na experiência carismática, na espontaneidade. Duas visões de fé que, claro, em algum momento entraram em choque. Pois é, o protestantismo brasileiro hoje tem muitas faces. Ele é marcado por uma diversidade imensa, por uma fluidez onde os fiéis transitam entre as denominações e por essa síntese de uma jornada incrível, de uma fé que era vista como de estrangeiro para uma força demográfica, cultural e política decisiva no século XXI. E é assim a gente encerra essa análise com uma pergunta para a gente pensar. De uma fé de estrangeiros que era proibida de ter templos, para uma força cultural determinante. Qual será, o próximo capítulo dessa história fascinante? Se essa análise ajudou a clarear um pouco essa história tão complexa, por favor não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A sua inscrição no canal nos ajuda a continuar produzindo mais mergulhos aprofundados como este em temas de teologia e história. E só para reforçar, esta foi uma apresentação baseada no trabalho de Silvano, que é bacharel em teologia, licenciado em filosofia e pós-graduado em ciências da religião. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!